Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será sobre tributação. O que está acontecendo no universo tributário brasileiro com a chamada MP do fim do mundo, mas também sobre a tributação das famosas blusinhas, a importação de produtos até $50. Vamos falar também de planejamento tributário, de recuperação tributária das empresas, enfim, vamos entender melhor o que está acontecendo naquilo que muitas empresas consideram um verdadeiro manicômio tributário aqui no Brasil. E para isso temos aqui nos estúdios da BMC duas especialistas no setor, a Natália Pardo, diretora previdenciária da BMS Projetos de Consultoria. Natália, muito bem-vinda. Muito obrigada. E a Tatiane Allen, sócia da BMS Projetos de Consultoria. Tatiane, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-las conosco. Então, eu iniciaria com o assunto do momento. Aliás, temos vários assuntos no momento, felizmente ou infelizmente, é a decisão do Congresso de tributar as compras feitas pela internet de sites internacionais, a importação, de fato, de produtos até $50. As famosas taxas das blusinhas, como se falam nas redes sociais, adquiridas em sites como AliExpress, China, entre outros. O governo tinha garantido no ano passado que não iria tributar esses produtos. Aliás, havia também a retórica de que esse imposto não iria cair nos consumidores, no aumento de preço dos consumidores. Entretanto, as coisas mudaram. Então, para explicar para o nosso público o que está acontecendo, como que essa tributação vai ocorrer, já havia algo acontecendo no ano passado, vai ser um aumento de tributação e quanto o produto vai ficar mais caro. Iniciando pela Tatiane e depois a Natália. Tatiane. Então, houve o ano passado uma mudança na legislação, trazendo a alíquota zero para imposto de importação das peças até $50, a partir do segundo semestre do ano passado, através de um programa de remessa conforme, que também era feito para que tivesse uma agilidade no recebimento dessas mercadorias e também estancasse aquele mecanismo que as empresas mandavam de uma forma ilegal, dizendo que era uma remessa de pessoa física para pessoa física. Então, sabendo disso, foi dada uma isenção, uma alíquota zero para importação de peças até $50. Com isso, houve um acréscimo muito grande na importação desses itens e uma grande insatisfação pelo varejista brasileiro. Dados já confirmam que 400% aumentou a importação de peças de moda feminina. Então, a moda feminina brasileira foi muito atingida. Um meio termo foi negociado no Congresso entre os anseios dos fabricantes brasileiros e também a população que gostaria de adquirir sem imposto. Então, foi negociado um 20% que será taxado de imposto de importação, obviamente, além do ICMS, para as mercadorias até $50, sendo mantidos os 60% nas mercadorias com valores acima de $50. Perfeito, Tatiana. Então, de fato, era uma brecha que as empresas estavam utilizando para burlar o sistema. O governo tentou regulamentar isso ano passado, criando remessa conforme, mantendo a alíquota zero. O tempo de duração foi 9 meses e os protestos do setor, evidentemente, foram mais fortes. Mas, Natália, você acha que esse é o último ato dessa novela das blusinhas ou teremos novidades pela frente? E quanto está custando já hoje para o consumidor final a mais na compra desses produtos? Nós acreditamos que pelas próximas semanas teremos novidades, sim. Atualmente está para a sanção do presidente Lula, então nas próximas semanas ele deve se manifestar pela posição favorável ou desfavorável. Tá? Há 2 semanas atrás ele se mostrou desfavorável, dizendo que votaria contra esse projeto, essa emenda e, consequentemente, a não taxação dessas compras. No entanto, houve uma mudança de entendimento, principalmente ligado ao entendimento do Congresso Nacional e, ao que tudo indica, ele vai votar favoravelmente, vai dar a sanção presidencial. E o que muda para o contribuinte, o consumidor final, é que, além de pagar o ICMS, que já pagava em todas as compras habituais, agora até $50 o consumidor vai pagar 20% a mais.
Então, de fato, se soma ICMS mais 20%, dependendo do estado, né, já que o ICMS estadual pode chegar a 40%, 50% do valor, mais ou menos. Vocês têm algum cálculo, algum número mais ou menos? Isso. Temos alguma pesquisa? A ideia é que some-se o ICMS em média de 17% a 19% e mais os 20%. Então, a gente teria uma tributação em média até 40% maior. Perfeito. Então, pelo menos cerca de 40% maior. A questão também dessa decisão do Congresso de taxar as compras até $50. A brecha das empresas era utilizada, essa brecha do envio de pessoa física para pessoa física. Esse envio continua isento ou vai ser taxado o envio também de pessoa física para pessoa física? Natália e depois Tatiana. A ideia com remessa conforme foi que o governo tenha rastreabilidade em tirar a informalidade e justamente essa questão do pessoa física para pessoa física, né, que não teria tributação. E com remessa conforme foi colocado a alíquota zero para que as empresas aderissem ao programa e se desenvolvessem ali, e o governo poderia ter uma rastreabilidade dos produtos, aonde vem, para onde vai, qual é o consumidor final e consequentemente manter a tributação ali dentro das linhas, né, dentro do quadrado dela. Com isso, com a substituição da remessa conforme, a gente vai ter agora provavelmente a taxação dos 20% a mais. Então, é possível que a Receita Federal intensifique a fiscalização nesse sentido, justamente para evitar a informalidade das empresas encaminharem produtos internacionais para o Brasil de pessoas físicas para se isentar da tributação. Perfeito. Então vai ter mais controle. Mas, Tatiana, existe um risco de contrabando? Porque, assim, a história do Brasil, a gente conhece, os famosos sacoleiros que vinham do Paraguai, não é nenhuma novidade, né? As fronteiras são porosas e temos países onde a taxação é muito menor e os controles são muito menores. Vocês acham que existe essa possibilidade de... Tudo bem, os produtos não chegam mais fisicamente no Brasil, mas chegam na primeira prefeitura, além da fronteira, e passam via terra. Existe esse risco ou a Receita Federal está de olho nisso também? Então, a gente é um país com uma fronteira muito grande, né? Então, assim, não podemos ignorar os problemas brasileiros. Mas pegando o gancho do Paraguai, o Paraguai fez um movimento muito sério para se tirar essa imagem de um país de contrabando, baixando os seus impostos para que não doesse tanto no bolso do contribuinte e que tivesse mais conformidade. Então, o que a gente gostaria e pretendia que o Brasil funcionasse, não com aumento de taxação, né, mas que pudesse ter uma competitividade brasileira com baixar a carga tributária do empreendedor brasileiro. Porque no final das contas, essa taxação sai do bolso do consumidor e não retorna para o capital produtivo. Pois é, esse é um ponto interessante. Vou pegar esse gancho da competitividade, porque mesmo com essa taxação de 20%, que chega a 40% contando o ICMS, os produtos estrangeiros continuam sendo muito mais competitivos do que os nacionais. E aí volta a pergunta, será que as empresas brasileiras daqui 9 meses, né, vamos dar um tempo mais ou menos parecido desde o começo da remessa conforme, vão perceber que 20% não é suficiente e vão pedir, vocês têm muito contato com empresas, qual é o feeling de vocês? Teremos mais taxação vindo para cima desses produtos ou as empresas entenderam que é um limite, além disso, se torna tão impopular que não vai passar no Congresso? O que você acha, Tatiana? A gente tem que pensar o que é o ideal e o que é possível. Então, assim, esse acordo no Congresso foi o possível. 60% tiraria, até $50, né? Tiraria uma grande parte do consumo que hoje é muito eficaz comprando de sites estrangeiros. Mas isso traria competitividade para o mercado brasileiro? Talvez não. O que o empresário precisa é regras claras, segurança jurídica, um planejamento tributário, precisa que sejam baixados
os impostos, para que isso gere emprego, gere renda, porque é a renda que faz consumir, não é um aumento da carga tributária. Pois é interessante essa questão, porque o governo Lula está desesperado desde o começo do ano passado para tentar arrecadar o máximo possível. As contas públicas fecharam em 2023 com um déficit de mais de 2%. Esse ano também a previsão é de um déficit mais ou menos parecido, dependendo de quanto será o gasto no Rio Grande do Sul. E o governo, desde o ano passado, tentou aumentar a arrecadação, inclusive via medida provisória, né? Uma das primeiras foi, por exemplo, aquela que criava impostos para exportação de produto de petróleo bruto, que inclusive caducou porque o Congresso não aprovou. Vocês estão vendo agora, no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, um aumento da carga tributária em relação às empresas brasileiras de forma, vamos dizer assim, indireta? Como está o feeling das empresas? Porque há vários setores que denunciam, por exemplo, uma mudança de regulamentos, uma mudança de portarias da Receita Federal, mudanças de entendimento, inclusive de tribunais superiores ou até mesmo do CARF, né? Como que vocês estão sentindo o humor das empresas que trabalham com vocês, especialmente na parte de planejamento tributário? Existe um problema de incerteza jurídica nesse âmbito, Natália? Com certeza. O que a gente evidencia na prática é que os empresários estão muito preocupados com essa insegurança que nós temos. A gente observa que o judiciário tem emitido decisões que muitas vezes alteram a tributação da empresa e acabam fazendo com que ela tenha que mudar seu formato de contribuição, aumenta a sua carga tributária, muitas vezes desrespeitando normas da legislação tributária. Então, o que a gente observa na prática, sim, é uma insegurança jurídica e um temor das empresas para lidar com isso no dia a dia. Por isso que é tão importante que a empresa esteja bem acompanhada, bem assessorada e entenda que ela precisa, sim, de profissionais especializados nessa área que voltem toda a sua atenção para essa carga tributária gigantesca que nós temos no Brasil. Pois é, Tatiana, essa questão, né, também da carga tributária gigantesca que o governo está tentando, melhor, o Congresso está tentando reduzir para alguns setores com a desoneração da folha de pagamento. O governo tentou vetar esta medida, que inclusive já tem mais de uma década de vigência, está vigorando há mais de uma década. O Congresso derrubou o veto e o governo, no final do ano passado, no último dia útil do ano passado, emitiu, né, uma medida provisória que reonerava esses setores. O Congresso reagiu, a medida provisória foi entregue novamente para o governo, foi retirada, na verdade, pelo governo, mas há essa tentativa até de judicializar a coisa. Como que você vê essa tentativa do Executivo? Na sua opinião, a desoneração vai continuar existindo, ou é algo tão pesado para os cofres públicos que deverão achar um meio termo, reduzindo a desoneração, reduzindo os setores beneficiados, ou achando alguma forma para arrecadar mais? Então, né, estamos no Brasil. Vamos lá. Estamos no Brasil. A reoneração da folha é uma maldade. Assim, a geração de empregos destes setores que são beneficiados pela desoneração da folha não é à toa que eles são setores listados como construção, calçados, transportes. Grande parte do PIB brasileiro é suportado por esses empregadores. Então, ele tem um planejamento, ele tem indústrias colocadas em locais que têm benefícios fiscais, para que isso seja possível, para que tenha renda para o trabalhador. Então, o pacote de maldades, a gente tem sentido que eles têm vindo de uma forma muito para testar os ânimos. Porque são vários, né? São vários pacotes. Agora o último é a MP 1227, que é a famosa MP do fim do mundo, né? Então, que chamava de equilíbrio fiscal. Então, depende do ponto de vista, né? Quanto ao tudo no Brasil. Então, assim, a gente tem visto que, exatamente por essa insegurança jurídica tratada pela Natália, que a gente tem visto pacotes de maldades com testes para ver como que o setor produtivo retorna, depois vão se ajustando. Não acredito. Tem 60 dias agora para se tomar uma decisão. Pelo menos a reoneração da folha tem que ser de uma forma escalonada
para que haja um planejamento por parte do empreendedor, mas não pode. Mas vamos explicar para o nosso público, porque muitas vezes questões tributárias já são complexas, estas inclusive ainda mais. O governo editou uma medida provisória em meados de maio para proibir, para vetar a compensação tributária entre créditos e débitos tributários de PIS e COFINS. Ou seja, uma empresa que tem, me corrija se estou enganado, que tem um crédito de PIS e COFINS, que podia usar isso para compensar, por exemplo, a folha de pagamento, hoje não pode mais. O Congresso devolveu esta MP para o governo, mas essa era a tentativa que o governo fez para tentar cobrir o rombo provocado pela desoneração da folha de pagamentos. Mas essa desoneração já foi judicializada, ou seja, o governo já entregou isso para o ministro do STF, Cristiano Zanin, que inclusive foi advogado pessoal do presidente, e o ministro, ele soltou uma liminar, de fato, dando 60 dias ou 90 dias, 60 dias para que se encontrasse uma solução. A bola hoje está com o Congresso ou com o governo? E se não se chegar a 60 dias com uma solução, o que acontece? Tatiana e depois Natália. Então, a bola está dividida. De novo, como tudo no Brasil, né? A bola está dividida. Assim como o primeiro assunto que a gente trouxe, da questão da taxação das blusas, né, das blusinhas, foi um acordo no Congresso e depois o Lula não conseguirá não sancionar, porque houve uma votação simbólica com praticamente uma unanimidade no Congresso. Então, essa questão também é uma bola dividida que verá acordo e com grande, forte lobby dos interessados e dos empresários. Em 60 dias terá que aparecer alguma solução. Se será melhor... Pois é, mas já passaram-se quase 30 dias. Quase 30 dias. E não há perspectiva de uma solução. Natália, você acha que teremos uma proposta do governo? O Congresso está negociando? O que as empresas, clientes de vocês, estão achando disso tudo? Há uma luz no fim do túnel ou é possível que chegaremos no final desse prazo sem ter uma solução para isso? Eu acredito que ao final desse prazo, as empresas vão pressionar o Congresso Nacional para que seja decidido. O setor desonerado é um grande setor do Brasil, né? E a ter uma decisão judicial que altera essa condição do dia para a noite foi extremamente prejudicial. As empresas desoneradas acordaram com uma nova forma de tributação. E isso foi péssimo. Justamente o argumento principal de quem critica essa forma de mudança na tributação é justamente que ela não respeitou a anterioridade tributária, que é justamente o que o governo tem que fazer, respeitar um prazo para que o contribuinte se programe. Então, a legislação não pode ser mudada. A famosa noventena de mudança. Isso, justamente. Esse decreto, inclusive, ele está violando a noventena, mas também o fato que qualquer mudança tributária deveria vigorar a partir de janeiro do ano seguinte. Justamente. Então, como é possível que, na sua opinião, que o governo, está aberto o debate, que o governo assine, emita um decreto, uma medida provisória em aberta violação do que a Constituição prevê? Inclusive, a própria compensação tributária é um direito constitucional. Vocês sentem que isso é mais desconhecimento do direito, desespero, ambas as coisas? O que as empresas estão achando, Natália? As empresas pensam que é uma jogada política. Então, o que tem acontecido é que o Congresso tem agora esses 60 dias para resolver a questão, né? Foi feita uma situação com a decisão judicial totalmente fora dos padrões da legislação tributária e agora eles têm que resolver. Se vão resolver em 60 dias, a gente não sabe. O que nós sabemos é que possivelmente o presidente possa editar uma medida provisória ali para estender o prazo, fazer alguma medida paliativa ali para segurar o empresariado brasileiro, porque que está pressionando justamente por conta dessa insegurança da tributação. A medida provisória, você diz, para achar recursos de alguma outra fonte, taxar alguma outra coisa, porque agora o problema temos um rombo, tem que ser coberto.
Como que faz isso? Inclusive, imposto de medida provisória seria até proibido por lei, né? O único imposto possível é aquele sobre, em caso de guerra, exportação de petróleo. Tem 2 ou 3 exceções que a Constituição prevê. Como que vocês acham que o governo vai sair dessa encruzilhada, tendo um Congresso que não está disposto a ter um aumento da carga tributária? Tatiane. Com mais pacotes de maldades. Limitação à tomada de crédito, limitação a compensações, trazendo obrigações acessórias, por muitas vezes impossíveis de cumprir. Então, o que a gente tem visto hoje, burlar uma questão tributária por questões legais, mas trazer dificuldades operacionais para que o empresário consiga fazer um planejamento e uma recuperação tributária eficiente. Isso eles estão fazendo, não passando pelo Congresso, mas através dos interna corporis das portarias, regulamentos, decisões do CARF, novos programas, novas decisões que tenham que colocar ações dentro do e-social, declarações novas, através de obrigações acessórias mesmo. É interessante essa questão do CARF, porque uma das primeiras medidas que o governo tomou no ano passado foi acabar com o voto de qualidade, ou melhor, modificar o voto de qualidade do CARF, que agora se tornou muito mais favorável ao governo. Já se passou 1 ano e meio, basicamente, desta medida. Vocês perceberam nas ações do CARF uma mudança de posicionamento da instituição muito mais favorável? Há números que demonstram como o CARF está decidindo mais favoravelmente ao erário, né, aos cofres públicos, ou ainda essa mudança não se aplicou, vamos dizer assim, não tomou as proporções que o governo esperava? Tatiana e depois Natália. Ainda não. Assim, o CARF é um órgão muito técnico, que tem exarado decisões que trazem realmente a conformidade para o contribuinte. A gente vê muito mais novidades jurisprudenciais nos órgãos do judiciário do que no CARF. É interessante a questão das tribunais superiores, porque, Natália, no ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a contribuição social sobre lucro líquido, basicamente de forma retroativa até 2007, ou seja, as empresas que estavam discutindo sobre a liceidade, a legitimidade da cobrança, que segundo o processo era uma cobrança dupla, né, uma dupla tributação da CSLL, acabaram perdendo no STF e essa cobrança poderá ser valer desde 2007, 15 anos antes, 16 anos antes da decisão. Isso teve impacto nas empresas que vocês assessoram? Vocês sentiram isso? Foi algo limitado aos bancos? O Santander foi um dos bancos mais afetados, mas vocês sentiram algo nas outras empresas? E como isso está mudando também a jurisprudência de tribunais inferiores, né, de segunda e primeira instância, em termos de retroatividade, né, da cobrança de impostos? Natália. Essa modulação das decisões do STF, elas precisam ser muito bem avaliadas. Porque a gente tem diversos cenários. Nós temos empresas que entraram com processos, empresas que não ingressaram com processos. Então, a modulação dos efeitos, ela vai até um certo limite. Ela precisa ser decidida pelo STF. Então, o que a gente observa é que as empresas temem ter que recolher tributos, principalmente quanto à CSLL, de forma além do que elas já recolheram. Se preparando para eventuais mudanças de entendimento. Isso. Então, assim, virou um caos, basicamente, a decisão, gerou caos no mercado, é isso que está acontecendo? Não sei se tem algum caso específico de alguma empresa que teve que mudar a sua planejamento tributário? Sabe o que a gente tem percebido, assim, principalmente na questão da modulação dos efeitos, né? A gente teve aquele caso muito famoso da limitação da contribuição, do teto de 20 salários mínimos para as contribuições de terceiros e para fiscais. Havia 21 precedentes favoráveis nos órgãos superiores e uma inovação. Do STF, de novo. De novo. Para que, sobre os mesmos argumentos, mudasse a decisão e também houve uma modulação dos efeitos. E agora com embargos de declaração para entender essa modulação dos efeitos. Porque a gente havia na decisão dizendo que empresas que tinham tomado de forma administrativa
e havia uma decisão administrativa, teria o seu direito resguardado. Com tudo o que a gente vê hoje, nós que somos uma empresa especializada em recuperação administrativa, é que as homologações são tácitas. Não existe uma manifestação sobre aquela recuperação de forma administrativa, de uma forma expressa. Então, quer dizer, como funciona isso? Ou seja, o Supremo mudou algo que já estava acontecendo e mudou, e agora como é que vai ser a novidade? Como é que vai ser o comportamento das empresas a partir de então? Então, e a gente ainda tem um fator que deve ser levado em conta, que havia a segurança da coisa julgada. A coisa julgada também, hoje o trânsito em julgado não tem mais aquela garantia que se tinha há anos atrás. Mas se houve algo a favor do contribuinte nesses últimos anos, é que também foi declarado inconstitucional a multa isolada. Aquela multa que não seja por fraude, foi declarada inconstitucional. Então, as recuperações de crédito administrativas, que é um meio constitucional também de retornar aqueles pagamentos indevidos a maior, tem se tornado a via mais segura para a tomada de crédito das empresas. Só para o nosso público entender, como assim a multa isolada não é constitucional? Ou seja, o fiscal aparece na empresa, o fiscal da Receita aplica uma multa e ela não é constitucional? Aquela multa, antes havia uma multa que podia chegar até 150% do valor do crédito. E essa multa foi declarada inconstitucional. Pelo excesso do crédito ou porque não havia... Por um caráter punitivo duplicado. Então, já se paga uma mora Selic e havia um pagamento maior, e se houve alguma autuação, hoje é esse o risco do empresário. Então, aquela multa que era excessiva foi declarada inconstitucional. Só para a gente entender, para terminar, antes de chamar o comercial, hoje, com a situação atual, na opinião de vocês, rapidamente 2 minutinhos para cada um, os empresários que têm um crédito tributário, que pode ser a nível federal ou até nível estadual, setor do campeonato, então PIS e COFINS, crédito ou ICMS de crédito, e que usavam isso para compensar suas folhas ou para compensar outras dívidas tributárias, ou até mesmo podiam ceder esse crédito para terceiros, vender, se financiar com ele. Hoje eles têm a certeza que essa operação é lícita, que essa operação não vai criar problemas para eles nos próximos anos, ou eles vivem com o terror de que o governo ou os tribunais superiores possam mudar esse entendimento e daqui 16 anos, e por exemplo, usando o caso aqui extremo do SSLL, eles possam vir a ter que pagar uma multa ou ter que pagar novamente, né, 2 vezes esses tributos. Tatiane, 2 minutinhos e Natália depois. Sendo bastante conservadora, o que a gente vê hoje é que numa recuperação de crédito administrativa, em 5 anos decai o direito da Receita Federal em questionar esse crédito. Mas, desculpa, também, mas o tribunal, o STF, teve outro entendimento, né? Pensou diferente. Exatamente. Então, esse é o meu ponto. Agora tem medo que um STF um dia mude as regras, mesmo com essa caducidade de 5 anos? Exatamente. A gente ainda teve, né, no pacote de maldades agora do final do ano, aquela limitação da tomada de crédito, que agora é um limite mínimo das ações acima de 10 milhões de no mínimo de 60 meses. Então, a gente também tem uma questão que mudou o que era prescrição, o que era decadência no final do ano. Por isso, as empresas têm medo, têm um certo receio? Tem certo receio, mas hoje a gente entende que, retificadas as obrigações acessórias, assessorado com um time competente, não olhar de forma profunda sobre as oportunidades de recuperação tributária é perder competitividade. Vamos falar disso daqui a pouco, Natália. Você concorda? As empresas têm medo, mas têm salvação? Com certeza. E, assim, dentro da legalidade, há várias possibilidades da gente trabalhar com isso. Às vezes, as empresas pagam a mais e não estão atentas a isso. E aí que entra o papel de a gente analisar o contexto todo, visualizar o que essa empresa pagou a maior e, como a Tatiane disse, fazer a recuperação de créditos. Então, isso é muito possível para que o empresário tenha mecanismos ali dentro da legalidade e possa se aproveitar dentro do que a legislação permite.
Perfeito. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, a questão da recuperação de crédito tributário, aliás, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no BMC Talks. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o assunto é o manicômio tributário brasileiro, a insegurança jurídica provocada pelas decisões de tribunais superiores e os pacotes de maldades que o governo federal está sancionando a intervalos regulares. Qual o impacto disso nas empresas, no mundo empresarial e na economia brasileira? E temos aqui nos estúdios da BMC duas especialistas do assunto, Natália Pardo, diretora previdenciária da BMS Projetos e Consultoria, Tatiane Allen, a sócia da BMS Projetos e Consultoria. Tatiane, voltando ao assunto que a gente estava falando sobre pacotes de maldades do governo federal, entre outras coisas, no final do ano passado, o governo também decidiu mudar as regras sobre o ágio em fusões e aquisições. Um dos pontos que foram denunciados por vários empresários, um deles é o dono, o contador da Cosan, Rubens Ometo, publicamente disse que isso é algo que está tirando competitividade das empresas brasileiras e está desincentivando também esse tipo de operações e também está amedrontando muitos investidores estrangeiros. Vamos explicar para o nosso público o que aconteceu, por que o governo fez isso, qual que é o impacto e de fato isso está amedrontando empresas em levar adiante operações de fusões e aquisições? Tens toda a razão. Então, o que aconteceu no final do ano foi mais uma parte do pacote de maldades com fundo arrecadatório, porque hoje é uma tendência de mercado grandes conglomerados. Então, as empresas têm se tornado grandes grupos para ter competitividade, para dividir conhecimento, dividir produção, estancar suas questões tributárias, enxugar perdas, e com isso a gente vê grandes aquisições e fusões, como a gente teve agora com grupos hospitalares, como a gente tem também bastante com a rede de supermercados, até bancos tem acontecido isso. Então, sabendo desta tendência de mercado, o governo não perdeu tempo. E foi de decreto novamente também? Foi exatamente, trazendo tanto de ilegalidade, trazendo uma questão de insegurança jurídica e também afastando um pouco o capital estrangeiro para vir para cá. Mas assim, a gente tem de ser catastrófico, mas ao mesmo tempo o Brasil é um lugar de oportunidade. Assim, também trazer um pouco de visão otimismo. Positiva, polianicamente falando, mas o Brasil mesmo assim é um lugar bom de se investir, onde tem uma população que trabalha, onde tem empresários que vieram do nada e que constroem grandes empresas, assim como a gente tem o supermercado Mateus no Maranhão, sim, o Grupo né? Mateus, o Grupo Mateus. Inclusive listado na Bolsa também. O crescimento exponencial, que houve também uma aquisição, está havendo uma junção de grandes grupos. Então, essa questão de eficiência operacional, ela é necessária e imprescindível no Brasil, um país tão diverso, para que consiga juntar tantas culturas operacionais, e o governo não pode perder essa oportunidade de conseguir aumentar um pouquinho a sua arrecadação novamente. Bom, fez abocanhar, né, tungar um pouco do ágio dessas empresas e operações. Só para terminar, antes de passar a palavra para a Natália, a gente falou de 4 tentativas que o governo conseguiu ou não, né, fracassadas ou não, de aumentar a carga tributária via decreto, via medida provisória. Começando por aquela do ano passado da exportação de petróleo, de óleo cru, até agora a medida provisória 1227, de algumas semanas atrás. O princípio de no taxation without representation, né, que americanos fizeram revolução para isso, ou seja, a necessidade de passar qualquer tipo de aumento da carga tributária pelo parlamento, as próprias regras das noventenas de começar em janeiro, que foram evidentemente pisoteadas por esses decretos, por essas medidas provisórias, não geram uma revolta no ambiente jurídico, na sua opinião? E como que isso está sendo visto pelos especialistas do âmbito? Sabe assim, voltando back to the basic, a gente não tem nenhum artigo do Código Tributário Nacional declarado inconstitucional. Então, assim,
se vamos voltar, parar esse monte de tentativas legais e ilegais, de busca de aumento de arrecadação, mas se voltar assim, vamos ser conservadores, entender o que é devido, as instruções normativas da Receita Federal, vamos acatá-las e mesmo assim tem muita oportunidade. Então, apesar desta insegurança jurídica, que ela é uma característica brasileira. Sempre houve. Sempre houve, agora um pouco mais contundente por essa questão momentânea que a gente está passando, espero. Mas mesmo assim, não são tão antagônicas. Se cumprir aquilo que a Receita Federal impõe, as instruções normativas que são bastante esclarecedoras, que impõem as obrigações acessórias, os tipos de recuperação de crédito, modalidade de pagamento, ainda o Brasil é um país de oportunidades. Pois é. Carga tributária cresce de forma bastante intensa, mas ainda dá para fazer negócios por aqui. Natália, só para a gente pegar de novo esse assunto, você é diretora previdenciária da BMS. A questão previdenciária, eu queria entender qual que é o impacto dessa proibição, dessa eventual proibição, porque ainda não sabemos como que será o desfecho, de compensação de PIS e COFINS com a folha de pagamento, especialmente no quanto é devido à Previdência, ao INSS. Temos uma reforma da Previdência que tem cerca de 6 anos, 5, 6 anos, uma reforma que deverá ser novamente, será necessário fazer outra reforma tributária, a reforma da Previdência, por causa do envelhecimento da população, e ao mesmo tempo temos uma explosão de PJs, uma pejotização cada vez maior da sociedade, ou seja, uma redução da arrecadação para o INSS e um aumento de aposentados cada ano mais. O ano passado foi também um ano muito de intenso aumento de número de aposentados. Como que você vê isso? Para onde estamos indo? E você acha que o governo será obrigado em algum momento a aumentar ou a forçar um aumento da contribuição previdenciária, ou ainda temos uma margem de alguns anos para eventuais novas reformas pela frente? Com relação à vedação da compensação cruzada, com certeza ela afeta a contribuição previdenciária, porque até então as empresas com crédito de PIS e COFINS poderiam compensar isso com créditos previdenciários. E aí você, fazendo essa separação, os créditos de PIS e COFINS somente poderão ser utilizados em débitos de PIS e COFINS. Com relação à Previdência Social, a gente observa que cada vez mais o Brasil ele tem invertido a pirâmide, que a gente chama, né? Que quando a base dos trabalhadores, ela se inverte por conta de que você acaba tendo mais aposentados do que população efetivamente produtiva no país, tá? Então, essa diferença vai fazer, ao longo do tempo, com que a Previdência Social tenha que conceder mais benefícios e aí, por conta disso, tem um custo maior. E esse custo maior, ele tem que ser financiado de algum lado. Quem financia a Seguridade Social é a empresa, é o segurado. Então, o que isso vai fazer diretamente com que, possivelmente no futuro, a gente tenha um aumento das contribuições previdenciárias. A reforma tributária ainda não tocou nesse ponto. Então, o que a gente observa dessa reforma tributária são alguns pontos mais ligados a ICMS, a PIS/COFINS, né, eles vão unificar isso e vai virar o IVA. A contribuição previdenciária não se mencionou ainda, mas com as tendências de ter esse aumento nos benefícios previdenciários, com certeza isso vai ter que ser custeado por algum lado. Pois é, interessante essa questão, esse gancho da reforma tributária. Vai fazer um ano desde a aprovação da reforma tributária e ainda hoje não temos no Congresso Nacional a aprovação das regras
né, como essa reforma vai se aplicar, sequer temos uma alíquota. Né? Provavelmente é o único caso do mundo de reforma tributária sem ter uma alíquota já definida no texto da reforma. O Congresso não vai decidir isso até o recesso, estamos no final de junho, então é impossível que isso aconteça até o recesso de julho, depois começa a campanha eleitoral para as eleições municipais e o ano acaba, e só veremos isso voltando após o Carnaval de 25. Natália, na sua opinião, a reforma tributária hoje ainda é algo que espanta as empresas, especialmente o setor de serviço, que sabe que será o mais afetado? Há esperança que haja alguma modulação, algum tipo de exoneração maior para a maioria das empresas, ou de fato elas aguardam um aumento, porque o IVA, o IBS, né, o IVA dual que teremos, terá um aumento da alíquota, que já sabemos que acontecerá, só não sabemos de quanto será. Como as empresas, especialmente do setor de serviço, estão aguardando esse possível aumento da carga? A ideia do governo nessa reforma tributária é, ao longo dos anos, substituindo os impostos. Então, a ideia é que o ICMS conviva com o IVA em um período de transição até que ele possa aumentar a carga tributária, as alíquotas e efetivamente a gente só seguir com o IVA. Então, nós temos aí alguns anos até isso se desenvolver. A verdade é que a reforma tributária é um cenário de incerteza ainda. A gente tem algumas definições, mas poucas, ainda tem muita coisa que precisa ser regulada. Então, esse cenário é de insegurança, né? Como a gente já falou tanto aqui, as empresas ficam preocupadas justamente com esse aumento da carga tributária, com a ideia de você ir transferindo a tributação de forma gradual, porque elas preveem um aumento na sua tributação. Isso inclusive vai ter um efeito inflacionário, né? Assim, elas vão ter que descarregar isso a um certo ponto nos preços finais. As empresas que vocês assessoram, que trabalham com vocês, estão prevendo um aumento do preço, estão prevendo uma perda de competitividade ou, como muita gente em Brasília espera, vão ter que absorver isso no lucro, reduzindo a margem de lucro delas, Tatiane? A gente já vê uma margem de lucro muito reduzida nas empresas, né? Então, isso mesmo sem ter a aplicação de uma alíquota maior. Então é possível que elas absorvam esse aumento da alíquota ou vão ter que descarregar isso nos preços? Muito provavelmente descarregar nos preços. Então, porque as margens hoje, o que a gente vê com as empresas que a gente trabalha, margens de lucro reduzidas ao mínimo, para que se consigam manter os seus empregos e manter o crescimento projetado. Então, certamente, essa insegurança e essa transição, o qual terá só um ano, terá um alívio, né, no meio dessa transição, terá um alívio na tributação, ela será descarregada no consumidor. E esse período de transição também vai demorar 10 anos, mais ou menos. Já perdemos basicamente, né, porque não sabemos vender a alíquota. Mas enfim, então 9 anos, vamos dizer 9 anos. As empresas vão ter que conviver com 2 sistemas paralelos. Isso. O sistema atual, né, com ICMS, PIS, COFINS, impostos federais, municipais e estaduais, e o imposto único. Como que isso será possível? Vocês estão estudando isso na prática? Terão que ter 2 softwares, 2 programas, 2 computadores? Como que vai ser no caixa? Você vai fazer as compras e o caixa vai ter que apresentar 2 tipos de impostos, os registros contábeis, as empresas listadas, como vão fazer isso? E existe um risco, e essa é a pergunta mais importante, existe um risco de abusos por parte da Receita Federal, por parte dos órgãos de cobrança, por eventualmente erros que vão acontecer nas empresas que irão aprendendo como fazer esse tipo de declaração, né? E de pagamento dos impostos? Tatiana e depois Natália. Então, é uma realidade que queremos enfrentar, mas não acredito que haverá um abuso pela Receita Federal. Será um momento de aprendizado para todo mundo. Mas existe uma regra? Existe possibilidade de evitar multas, por exemplo? O governo colocou algum waiver para isso? Ainda não. Mas a Receita Federal hoje, ela não faz a fiscalização individual. Ela tem um planejamento anual de fiscalizações para o próximo ano. Então, o que a gente vê é que, assim, eu espero que neste período de transição, onde será imprescindível a contratação de especialistas do tema, e hoje é uma obsessão nossa, hoje a gente só fala sobre isso. Ou seja, as empresas deverão contratar especialistas em tributação para evitar problemas na declaração dual dos tributos, é isso que vai acontecer. Então será mais um custo para as empresas, é isso? Mais um custo para as empresas. E terão que descarregar isso nos preços também. Certamente, mas
a não contratação pode ser um custo muito maior. Então, é algo que tem que ser olhado de uma maneira estratégica. Pois é, e a questão também do ponto de vista prático, já há algum tipo de ideia de como isso vai acontecer? Será necessário ter um programa, né, paralelo? As casas de software especializadas em questões tributárias já estão adequadamente se preparando, né, já estão equipadas para isso? Ou é algo que, já que não sabemos sequer a alíquota, não podemos dizer nem como será calculada ou como isso vai acontecer? Como é que está nesse momento do ponto de vista bem prático para as empresas? Todo mundo já está se planejando para esse período de transição. É uma questão de consultoria tributária, uma questão de escritórios de advocacia, uma questão de softwares de gestão, de softwares de contabilização, de pessoal também. Mas hoje não se tem nenhum elemento fechado para que se possa definir qualquer ferramenta. Já não sabemos de nada, basicamente, e ninguém então pode se preparar. É isso, basicamente, né, Natália? Realmente esse sistema não existe ainda, né? Então, não houve nenhuma comunicação oficial do governo para os contribuintes de um sistema novo, de como isso irá funcionar na prática. O que a gente tem hoje são alguns sistemas que a gente faz a transmissão das informações, né? Faz a contabilização, mas com relação à reforma tributária, os cálculos ainda estão no papel. Os cálculos ainda estão no papel, as empresas preocupadas, se programando, mas ainda de forma muito teórica, porque na verdade não temos um sistema definido ainda. Então não sabemos basicamente o que vai acontecer. Assim, incerteza jurídica do STF de um lado, incerteza jurídica, não sabendo as leis do outro, é difícil ser empresário no Brasil, né? Agora, terminando o nosso, temos mais alguns minutinhos, eu queria só falar sobre um dos aspectos que a reforma tributária promete resolver, mas a pergunta que faço para vocês, se de fato é um problema para o Brasil. Eu entendo a reforma, a guerra fiscal, ou seja, aquilo que o governo considera como e alguns estados consideram como uma disputa para baixo, ou seja, para fornecer isenções, benefícios, subsídios para atrair empresas para se instalarem em seus territórios. Muitos estados criticavam, especialmente o estado do Nordeste, criticavam o estado do Sudeste que forneciam, que tinham mais também recursos para fornecer esse tipo de isenções, de subsídios para as empresas. E a reforma tributária aparentemente resolveria essa questão, porque os estados não vão ter mais, pelo menos até o momento, não teriam mais capacidade fiscal autônoma, o imposto seria um e só federal. Isso de fato vai acontecer ou na reforma será possível criar algum tipo de adicional estadual ou não criá-la, ou os estados vão poder fornecer subsídios pagando eles, por exemplo, esse ICMS, né, esse IVA federal? Tatiana. É algo que eu realmente espero que aconteça, né? Eu tenho uma vivência pessoal, passei pelo outro lado da cadeira durante alguns anos da minha vida e por muitas vezes os governadores, eles são quase que chantageados. Eu tenho uma carta do governo X e que se não for acatado os mesmos termos, eu troco a minha indústria com 5.000 empregados para outro estado. Então, o CONFAS já era uma tentativa que não deu muito certo, de que fosse equalizado essas questões dos incentivos fiscais. E a gente sabendo que vai ter uma limitação, pelo menos, dos valores, né, de serem cobrados do tal do IVA ou não, eu espero realmente que isso seja resolvido e que haja competitividade para todos os estados. Tatiana, só para fazer uma provocação, aquilo que se chama de guerra fiscal nada mais é que concorrência entre os estados. É claro que é uma concorrência muito aguerrida, ou seja, quem pode mais oferece mais para as empresas e as empresas conseguem reduzir o custo do Brasil graças a esses subsídios. Então, por que o conceito de guerra fiscal seria um problema para o sistema tributário nacional, se já temos um custo muito elevado, um custo do Brasil muito elevado, além da questão tributária, mão de obra que não é adequadamente formada, infraestrutura carente, problemas das leis trabalhistas parcialmente resolvidos com a reforma trabalhista, mas esse alívio que alguns estados davam, especialmente para atrair investimentos estrangeiros industriais, por que seria um problema para a economia como um todo? Você que esteve do outro lado da bancada por um período. Sabe por quê? Porque isso só é possível para quem tem conhecimento, não é para todo mundo.
Quem resta o quê? Os estados ou para as empresas? Para as empresas. Ou seja, só empresas que sabem como usar esse sistema que se beneficiam. Exatamente. Então, se a gente vê empresas que têm uma indústria num estado, montam um centro logístico em 5 mil quilômetros dali e faz todo um arcabouço jurídico, tributário, logístico para diminuir a sua questão tributária baseada nos incentivos fiscais. Então, e isso precisa de uma técnica especializada que não é disponível para todo empresário. Ou seja, de fato, esse sistema acabava favorecendo as empresas maiores, mais bem estruturadas, em detrimento das menores, é isso? Exatamente. Ou das que não têm conhecimento, ou que não chegou uma consultoria que oferecesse, ou que não tiveram capacidade de se aproveitar disso. Mas aí a última pergunta para entender esse ponto. Com o fim da concorrência fiscal, dependendo do ponto de vista, muitos estados não vão ter mais capacidade de oferecer as mesmas condições para empresas já estabelecidas. Algumas delas não serão mais competitivas nem no mercado interno, muito menos no mercado internacional. Ou vocês acham que isso não vai acontecer, que elas vão amenizar esta redução? Porque falamos de bilhões de reais, não de pouca coisa. Especialmente montadoras, por exemplo, empresas do setor de bebidas, né, entre outros. Vocês acham que sem essa concorrência tributária, concorrência fiscal entre os estados, as empresas vão continuar existindo ou teremos algumas delas que sairão do mercado? Eu acredito que sim. O mercado brasileiro é um mercado muito rico. Sair do Brasil é perder um potencial consumidor. Então, primeiro. Segundo, a gente tem muitas empresas mudando de estados também. As indústrias ficarão naqueles estados, indústrias brasileiras. Não precisarão montar uma indústria em um estado de 3 mil quilômetros dali, mudando todas as famílias que trabalham ali. Eu acredito que tudo vai se acomodar da melhor forma e que isso vai trazer competitividade para as médias empresas. Esse ponto é interessante porque o caso típico que temos de empresas que são situadas no centro-sul ou no sudeste e que têm uma base produtiva a milhares de quilômetros de distância é o caso típico de empresas que montam seus produtos na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um assunto que não foi tratado pela reforma tributária, mas é um dos âmbitos, consumidor, né, uma das questões que mais absorvem recursos de isenções tributárias a nível estadual e federal também. Natália, você acha que a Zona Franca de Manaus vai continuar existindo nos próximos anos ou por causa dessa necessidade de arrecadação maior, para evitar distorções, o governo será obrigado a pôr um fim nesse experimento que já tem mais de 70 anos, né? 60, 70 anos? Eu acredito que a Zona Franca de Manaus, ela incentiva muitos empresários a desenvolverem sua atividade produtiva com esses benefícios, com essas isenções. A reforma tributária, apesar de não ter tratado isso ainda, a ideia é que a Zona Franca de Manaus permaneça por um tempo, só que os outros setores que não estão instalados na Zona Franca de Manaus se preocupam muito, porque eles vão ter que pagar a conta da isenção que está por lá. Nós temos muitas empresas nacionais de grande porte lá que exercem sua atividade produtiva e aí escoam essa produção para o restante do Brasil, tem muitas isenções e é uma zona muito produtiva. Nós temos alguns estudos que mencionam a efetividade da Zona Franca de Manaus. No entanto, o que a gente precisa observar é que a diminuição da carga tributária de um lado significa um aumento na carga tributária de outro. O governo não vai ficar sem essa parcela. Pois é, terminando, que temos 2 minutinhos, Tatiane, na sua opinião, Zona Franca de Manaus vai continuar existindo, o governo não vai ficar sem essa parcela de tributação, a pressão ou a resistência dos parlamentares do Amazonas e de toda a região norte será mais forte? Em 2 minutinhos. Tenho certeza que a Zona Franca de Manaus será mantida. Funciona bem, é algo que traz a inovação também para o Brasil, traz uma industrialização que também é essencial para o Brasil, dificilmente vai
existia também um objetivo na reforma tributária de olhar de uma forma mais efetiva para a Zona Franca, mas não foi olhado ainda, mas será um ponto a ser abordado. Depois a gente ainda vai poder ter as EPEs e algo que pode espalhar um pouco pelo Brasil. Pois é, a questão de criar mini-zonas francas Brasil afora. Mas só para terminar telegraficamente, vai continuar existindo, mas não é uma distorção na economia como um todo, especialmente na concorrência de empresas que têm acesso e outras que não têm acesso? Voltando ao assunto, por exemplo, comparando com as isenções tributárias. Não, acredito que não, né? A Zona Franca de Manaus foi tão necessária para o Brasil, para levar capital produtivo para uma área não tão rica de indústrias como havia tantos anos atrás. E acredito que, assim, pulverizando um pouco, trazendo as EPEs, mini zonas francas pelo Brasil todo, vai trazer mais competitividade. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos com esta aplicação, implementação da reforma tributária. Teremos 9 anos, né? Um já foi perdido, para ver o que vai acontecer. Eu queria agradecer muitíssimo a Natália Pardo, diretora previdenciária da BMS Projetos de Consultoria. Foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. E a Tatiane Allen, sócia da BMS Projetos de Consultoria. Foi um prazer tê-la aqui no BMC Talks. Eu que agradeço. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continuem com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.